calma, corneta. Fala, corneta! Tudo bem com você? Que bom ter o Vasco de volta ao Campeonato Brasileiro, né? Estava sentindo falta de ganhar do Vasco no Campeonato Brasileiro e o Flamengo aplicou uma bela de uma goleada 4-1 no Maracanã. Então, para a gente conversar sobre esse jogo, a primeira coisa cara, é muito importante a gente falar aqui é como é bom ver o Maracanã novamente, né, com duas torcidas dividindo ali o espaço do Maracanã. Independente da quantidade de torcedores que tem de um lado ou do outro, mas como é bom você ter ali 50% para cada equipe do Rio de Janeiro. O futebol carioca precisa disso. É muito triste quando a gente vê um Flamengo e Botafogo, por exemplo, com 10% de mando, 10% no caso, para o visitante. Isso para o futebol e para a sociedade carioca que gosta de futebol é muito ruim. Eu assisti vários jogos Flamengo e Vasco ali, dividindo o estádio. Era violento em algumas situações, mas hoje em dia dentro do Maracanã você não vê mais briga, você não vê mais confusão. Então, primeiro ponto positivo, além da vitória do Mengão, é a presença das duas torcidas dividindo ali o estádio. Poderia estar mais cheio, poderia, mas numa segunda-feira, o horário do jogo também não ajudou. Mas falando do jogo propriamente dito, vamos pensar o seguinte, a gente tem ali uma disparidade que é muito latente, né? Você tem o Flamengo com a qualidade de elenco que o Flamengo tem e você tem o Vasco, mesmo agora com a SAF, ainda não tem um elenco tão qualificado como o Flamengo tem. O que, além disso, a gente pode comentar? É claro que no Flamengo você tem um trabalho iniciando ali, né? Vamos colocar iniciando 40 dias ainda, é início do Jorge Sampaoli, enquanto o Vasco, ali com o Barbieri, não sei se vai cair, provavelmente vai cair, mas né, já teve ali o Campeonato Carioca, já está indo aí para o quinto ou sexto mês ao comando do Vasco da Gama. Então, você tem também essa diferença de trabalho. O que se esperava? O Vasco, uma semana descansando, o Flamengo vindo do jogo contra o Fluminense. Era natural que o Flamengo tivesse uma sobrecarga tanto física quanto psicológica. E o Vasco não. O Vasco ali mais descansado, sabendo que a total responsabilidade do jogo, que o favorito era o Flamengo, por tudo que eu já comentei aqui, o Vasco jogaria mais leve. E assim o jogo começa. O jogo começa com o Vasco com uma intensidade muito grande, o Vasco dominando mais as ações, mas não conseguindo chegar de fato, né, à baliza ali do Matheus Cunha. Só que com o decorrer do jogo, o Flamengo começa a equilibrar, começa a entender melhor como o Vasco estava se comportando, até fazer o primeiro gol. E aí, ao fazer o primeiro gol com o Eric Pulgar, um golaço de fora da área, o Vasco se desequilibra, abre muitos espaços, começa a atacar mais ainda o Flamengo e o Flamengo começa a jogar agora num contra-ataque, numa transição ofensiva, que é até mais do que um contra-ataque, de uma forma muito sábia e começa a achar muitos espaços na defesa do Vasco. E assim começou a sair o segundo, o terceiro e o quarto gol, esse sim, numa fuga ali no contra-ataque, uma bola que o Gerson lançou para o Ayrton Lucas, ele ganhou na corrida e completou ali o quarto gol. O que nos mostra que o primeiro tempo foi um primeiro tempo de muito desarranjo tático. O Flamengo mais arrumado, mais organizado, compreendendo que ele não conseguiria impor ali a mesma intensidade que o Vasco, não dava para ficar marcando lá em cima, porque vinha de um histórico aí de jogos recentes, né, 3 dias só de recuperação, né, para o jogo contra o Fluminense. Então o Flamengo conseguiu ficar mais atrás e quando ele faz o primeiro gol, aí o cenário muda. O Vasco é obrigado a vir para cima, um clássico, um grande rival, você vai vir para cima para tentar empatar e o Flamengo se aproveita bem desses espaços e abre ali o placar de 4-0. Então um primeiro tempo bem atípico para um clássico. Não é normal você ver isso, um Flamengo e Vasco, independente do momento histórico das equipes, não é normal você ter um 4-0 no primeiro tempo. Isso condiciona o jogo, isso condicionou o segundo tempo.
Falando agora do segundo tempo, o que a gente esperava e era normal? Flamengo 4-0, provavelmente vai baixar mais a linha, vai diminuir a intensidade, o placar já está bem amplo, provavelmente definido. Então o Flamengo vem com esse intuito e foi realmente o que aconteceu. E esperava-se do Vasco exatamente o oposto. Estamos perdendo de 4-0, temos que ir para cima, com o cuidado de não tomar uma goleada histórica, mas o Vasco precisou vir para cima do Flamengo. Veio para cima do Flamengo, mas qualidade individual falta ao Vasco. O Vasco tentou igualar o jogo ali no segundo tempo, igualou mais porque o Flamengo diminuiu do que o Vasco ter aumentado a sua capacidade ofensiva. O Vasco não conseguiu concluir grandes oportunidades ao gol do Matheus Cunha, até que saiu pênalti para o Vasco num lance muito infortuito, num lance de má sorte, até desnecessário do Gerson, mas eu não coloco aqui como algo doloso, porque numa disputa de bola ali, o Gerson, sem a intenção de fazer o pênalti, mas ele de fato toca no jogador do Vasco. O juiz não marca, o juiz estava perto, não marca, erra, mas o VAR foi ali, corrigiu e de fato foi pênalti para o Vasco. E a partir daí o Flamengo entendeu que não poderia baixar tanto a intensidade. O Jorge Sampaoli faz então algumas substituições, tira ali o Matheus França, vai botar o Vitor Hugo. O Flamengo perde um pouco da capacidade ofensiva, mas ganha em equilíbrio no meio-campo e o Vasco passa a não conseguir mais explorar os pequenos espaços que o Flamengo havia dado ali no segundo tempo. O Flamengo mantém então mais a posse da bola, consegue descansar mais. Uma coisa que é interessante, o Jorge Sampaoli mantém os jogadores em campo, porque ele sabe da necessidade de melhorar o condicionamento físico. Quanto mais tempo esses jogadores estiverem juntos jogando a moda Jorge Sampaoli, melhor, porque eles vão se entrosar mais. E o Flamengo tem uma semana difícil, já que vai enfrentar o Racing, então ele entende que, por mais que o placar estava já construído, mas era importante que esses jogadores permanecessem mais em campo. Assim ele fez, até que a partir dos 30 minutos ele começa a fazer substituições maiores. Vai tirar ali o Ayrton Lucas, vai tirar o Arrascaeta, coloca o Cebolinha, Felipe Luiz, e o Flamengo começa a construir mais algumas situações de gol. Poderia chegar até ao quinto gol, mas não havia mais essa necessidade. No final, ele tira ali o Thiago Maia, que já estava bem desgastado, coloca o Vidal, e o Vidal, mais uma vez, não consegue ter uma atuação que a gente espera dele. Ainda muito abaixo, tudo bem, não tinha-se lá muito tempo, mas nas oportunidades que ele teve, ele não conseguiu entregar algo de muita qualidade. O final é basicamente reflexo do momento das duas equipes. O Flamengo muito superior, o Vasco, como eu falei, mesmo com a SAF, ainda não consegue entregar uma equipe que possa competir de igual para igual com o Flamengo. Tanto é que o Vasco está na zona do rebaixamento e provavelmente, se as coisas não mudarem, vai pela quinta vez ser rebaixado à Série B. Falando rapidamente aqui do desempenho individual, Matheus Cunha, o nosso goleiro, com as mãos muito seguro, fez belas defesas quando foi exigido, mas ainda falhando um pouquinho ali na saída de bola. O Flamengo ainda precisa oferecer opções de passe mais curtas para que ele não alongue tanto essas bolas. Então, quando a bola vinha na perna esquerda, que é a boa dele, ele comete alguns erros e deu algumas possibilidades ao Vasco e a gente precisa corrigir isso. A linha de defesa toda no primeiro tempo, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Wesley, fez um jogo muito honesto, com destaque para o Ayrton Lucas e para o Fabrício Bruno. O Davi Luiz um pouco abaixo comparado ao Fabrício Bruno, mas numa partida muito boa. Perdeu alguns duelos ali no segundo tempo, duelos pelo alto, mas eu acredito que mais por uma comodidade, já que o placar já estava bastante construído. O Wesley melhorou bastante em relação às últimas partidas que ele tem feito, com mais confiança, indo ao ataque, conseguindo construir
algumas jogadas bem interessantes, mas defensivamente ainda tem algumas dificuldades. É um jogador novo, muito franzino no duelo corpo a corpo. Ele vai perder a grande maioria das bolas e assim foi como ele perdeu ali para o centroavante, o grandão lá do Vasco, que me fugiu aqui o nome agora. No meio-campo, uma partida do Thiago Maia que melhorou. A gente vem criticando muito o Thiago Maia, mas dessa vez ele melhorou. Errou alguns passes, mas é normal. Você não querer que o jogador erre passe em um jogo de futebol, isso é utopia. Ele melhorou comparado às partidas que ele havia fazendo. E quem deu de fato o equilíbrio naquele meio-campo ali é o Pulgar. Independente do gol, mereceu esse gol, mas independente, uma partida muito segura, cresceu muito de rendimento. O Pulgar, ele é figura garantida ali naquele meio-campo. Ele é o nosso João Gomes da atualidade. Ele que está dando a estrutura até para o Thiago poder desempenhar um papel melhor e para o Gerson, que fez uma bela partida, se entregou muito, tanto na parte ofensiva, tanto que foi premiado com um belo gol de cabeça, com a jogada maravilhosa do Arrascaeta, e se entregou muito defensivamente. Pode dar mais? Claro, o Gerson tem uma capacidade técnica muito maior, ele ainda conseguiria entregar algo mais, mas se a gente pensar que veio de lesão, está voltando à sua forma física, a gente precisa elogiar a partida do Gerson. Ali na linha de frente, a gente vai ter a figura do Arrascaeta, do Pedro, bastante, vamos dizer assim, o Arrasca muito mais do que o Pedro. O Arrasca entregou uma partida muito correta, muito honesta. A qualidade técnica do Arrascaeta, a gente não precisa nem conversar, nem comentar. É óbvio que quando ele está em campo, o Flamengo tem um toque muito mais refinado. O primeiro gol do Pulgar, jogada dele, o gol do Gerson, jogada dele. Ele é um jogador que tem uma capacidade de mudar de direção muito grande, uma capacidade de trato com a bola em movimentos curtos, em curto espaço muito grande, e isso deu muita qualidade ao Flamengo. Perdeu algumas bolas porque em alguns momentos segurou demais, mas isso também faz parte de um jogo de futebol. O que eu diria para esse time do Flamengo todo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o jogador que ficou mais abaixo foi o Pedro. Apesar do Flamengo não explorar muito também a figura do Pedro, mas o Pedro participa muito pouco do jogo. Eu tenho certeza que ele consegue entregar mais. Nas vezes que ele foi solicitado, ele não conseguiu corresponder ali na altura que a gente já conhece e sabe que o Pedro pode entregar. Então, o resumo geral desse jogo, um jogo muito bom, um jogo que a gente precisa valorizar, independente do momento do Vasco, é um clássico, a gente vinha de momentos ruins, se perde para o Vasco ia ser uma loucura a semana, jogo contra o Racing pela Libertadores, ia voltar ao inferno novamente na Gávea, então foi muito bom vencer para tranquilizar, deixar o São Paulo trabalhar, os jogadores voltarem à confiança, é um jogo importante para isso. Uma coisa que a gente precisa também falar aqui é da qualidade do gramado do Maracanã. Infelizmente, o gramado está muito ruim, mas não tem como ficar bom. Jogou há pouco tempo agora Flamengo e Fluminense, depois jogou no domingo com Fluminense e Bragantino, aí na segunda-feira Flamengo e Vasco, não tem como o gramado se recuperar. E a gente espera que para quinta-feira contra o Racing o gramado esteja numa qualidade melhor. Parte dos erros de passe, né, que o Flamengo teve, está resultado ali desse gramado. O Flamengo é um time que acelera muito, toca muito de primeira, e se a bola perereca, se a bola não chega numa condição boa, jogadores técnicos como o Flamengo vão ter grandes dificuldades. Então, a gente precisa colocar isso também aqui na balança para analisar todo o contexto da qualidade de futebol apresentado pelo Flamengo. Era o que eu tinha para falar para vocês. Chegou até aqui, me dá uma moral, deixa o seu like aí, vai ser muito importante aqui para o canal. A gente tem subido a nossa quantidade de visualizações e o seu like é fundamental. Se cada um que assistiu o vídeo aqui deixar o like, vai melhorar muito o alcance desse vídeo. Aproveita também, chegou até aqui, se inscreve aí no canal. A gente é um canal que fala sobre o Flamengo, que fala sobre o futebol, tentando sempre colocar as coisas aqui de uma forma mais equilibrada. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, beleza? E, por fim, para fazer esse combo da alegria, compartilha esse vídeo com a rapaziada aí, manda para todo mundo, grupo de WhatsApp,
copia o link ali, ó, posta no Facebook, posta lá no Instagram, grupo de WhatsApp, Telegram, manda sinal de fumaça, não importa. Manda para todo flamenguista que você conhece, porque isso também vai ajudar bastante. Valeu? Nos vemos agora, Flamengo e Racing, Libertadores, virou a chave. Agora Libertadores, quinta-feira. Valeu, saudações rubro-negras. Um abraço para você.